Mateus 21, marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, e o aumento das tensões entre Jesus e os líderes religiosos. O capítulo inclui várias parábolas e ensinos que revelam a autoridade de Jesus e criticam a hipocrisia dos religiosos. Jesus se aproxima de Jerusalém e instrui 2 de seus discípulos a buscarem uma jumenta e um jumentinho para ele montar. Isso cumpre a profecia de Zacarias: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Quando Jesus entra na cidade, uma grande multidão o saúda, com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal simboliza Jesus como Messias e Rei, mas sua montaria humilde indica um rei pacífico, e não um guerreiro. Ao chegar no templo, Jesus expulsa os cambistas e vendedores, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em um covil de ladrões. Jesus cura os cegos e coxos no templo, e as crianças continuam a louvá-lo, gritando: Hosana ao filho de Davi. Isso irrita os principais sacerdotes e mestres da lei, que o confrontam, mas Jesus defende os louvores, citando as Escrituras, que dizem que até das bocas das crianças sai o perfeito louvor. No caminho de volta à cidade, Jesus vê uma figueira sem frutos, e a amaldiçoa, dizendo que nunca mais dê frutos. A figueira imediatamente seca, o que surpreende os discípulos. Jesus usa esse incidente para ensinar sobre o poder da fé e a oração. Ele diz que se tiverem fé, poderão fazer coisas ainda maiores, inclusive mover montanhas, e tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. A figueira simboliza Israel, que, embora tivesse a aparência de religiosidade, folhas, não produzia frutos verdadeiros de justiça. Quando Jesus está ensinando no templo, os principais sacerdotes e anciãos questionam sua autoridade. Eles perguntam: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus responde com uma pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles não sabem responder, com medo de causar desagrado ao povo, então Jesus também se recusa a revelar diretamente sua autoridade. Jesus conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Ele pede que ambos trabalhem na vinha. O primeiro filho se recusa inicialmente, mas depois vai. O segundo promete ir, mas não cumpre. Jesus pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai, e eles respondem que foi o primeiro. Ele então diz que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes dos líderes religiosos, porque eles se arrependeram ao ouvir a pregação de João Batista, enquanto os líderes não se arrependeram. Jesus conta outra parábola sobre um dono de uma vinha que arrenda para lavradores. Quando o dono envia seus servos para colher os frutos, os lavradores os espancam e matam. Ele então envia seu filho, mas os lavradores o matam também, pensando que assim herdariam a vinha. Jesus pergunta o que o dono da vinha fará com esses lavradores, e os ouvintes respondem que ele os destruirá, e arrendará a vinha a outros que darão os frutos. Jesus explica que o reino de Deus será tirado dos líderes religiosos e dado a um povo que produz os frutos do reino. Ele cita o Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, referindo-se a si mesmo, como a pedra rejeitada pelos líderes, mas escolhida por Deus. Os principais sacerdotes e fariseus percebem que Jesus está falando deles, e procuram prendê-lo, mas têm medo da reação do povo, que o considera um profeta. A entrada triunfal. Jesus é aclamado como o Messias e filho de Davi, ao entrar em Jerusalém. No entanto, ele vem como um rei pacífico e humilde, montado em um jumento, simbolizando o reino de Deus, que é diferente das expectativas militares e políticas do povo. Purificação do templo.
Jesus reafirma a santidade do templo como um lugar de adoração, confrontando os líderes religiosos e o sistema corrupto que priorizava lucro sobre a piedade. A cura dos cegos e coxos no templo revela o poder restaurador de Cristo. A figueira sem frutos. A figueira simboliza a hipocrisia religiosa de Israel. Embora cheia de folhas, não produz frutos, o que é uma crítica direta à religiosidade superficial dos líderes judeus. Parábolas de confronto. As parábolas dos 2 filhos e dos lavradores maus são fortes críticas aos líderes religiosos, que, apesar de aparentar obediência a Deus, não estão produzindo os frutos de justiça. Jesus anuncia que o reino será dado àqueles que verdadeiramente se arrependem e produzem frutos. Mateus 21 é um capítulo de transição e confronto, onde Jesus é proclamado como rei, mas também desafia a autoridade corrupta dos líderes religiosos. Suas parábolas são diretas críticas à hipocrisia e à falta de frutos espirituais, preparando o cenário para o crescente conflito que culminará na sua crucificação.